Estamos aí então, boa noite a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de perícia contábil e arbitragem para as faculdades JK. Então, hoje, dia 29 de abril, às 19 horas e 57 minutos, mais exatos. Iniciaremos aí um breve relato sobre a aula passada, onde a gente trabalhou aí os aspectos burocráticos das formalidades na perícia contábil. Vimos aí a documentação em modelo para que possamos aí entender um pouco mais dessas formalidades e que estão contidas lá nas normas do Conselho Federal de Contabilidade por meio do livro de perícia contábil, este aqui, lá da bibliografia básica de vocês, tá? Do Mário. Então, no seu quarto capítulo, eu disponibilizei via Moodle, que é a nossa comunicação institucional, de fato, os PDFs desse material modelo, tá? Dessas, tanto termo de diligência, a gente viu o modelo de petição de honorário, levantamento, né, desses honorários, vimos alguns outros documentos inerentes aí à perícia contábil, que é, de fato, que nós utilizaremos e precisamos conhecer lá para o mercado de trabalho. Então, posto isso, hoje a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente, onde vocês irão mais atuar, inclusive, do que a mim na exposição dialogada. Nós vamos inverter esse papel para que vocês, de fato, entrem aí numa perícia contábil de verdade, como eu sempre prometi a vocês. Eu acho que agora a gente já tem um pouco mais de maturidade para poder adentrar nessas minúcias, e nós vamos fazer esse trabalho numa plataforma externa, tá? Para os que estavam aqui inicialmente, eu já disponibilizei o link. Estou disponibilizando agora, nesse momento. Só um segundo. Aí no chat de vocês. Deu uma travadinha aqui. Só um segundo. O link dessa plataforma que é o Socrative. É uma plataforma, ela é acadêmica, né? E eu particularmente utilizo ela no meio corporativo para fazer os meus treinamentos, para trabalhar com o meu time lá, tanto à distância quanto presencialmente. Quando eu estou com um time muito grande, eu uso muito dela para poder colher as respostas de forma automática e digital e conseguir fazer a mensuração do nível de acerto. Então, essa atividade que eu vou trabalhar com vocês aqui agora, ela é totalmente online, onde eu vou conseguir, vocês vão fazer o login de vocês, onde eu vou conseguir mensurar a resposta de cada um individualmente. Joia? E aí a gente vai debater aqui todas as nuances dessas atividades da noite. Então, o que eu vou pedir a vocês? Acessem esse link aí que está no chat, né, do Socrative, que é o Socrative Student. O meu é o Teacher, né, mas a que eu avalio aqui. Então, para vocês não interessa. Essa aqui que vai interessar. Então, vocês vão acessar aí e vão entrar numa sala. Que sala é essa? A sala de nome perícia. Então, vai aparecer uma caixa de diálogo aí, onde você vai escrever perícia, que é o nome da sala, né? Você tem eu vou espelhar a tela, que aí fica até mais fácil de eu mostrar para vocês. Vocês têm aí a prerrogativa de mudar a nacionalidade para brasileiro, porque esse site ele é americano, bom? Então, aí você vai citar Student Login, Room Name, e aí você muda aqui embaixo, ó, English, muda para Brasil, português do Brasil, aí você vai ter aí login do aluno, nome da sala. Aí aqui o nome da sala, você vai colocar perícia. Escreve aí perícia, sem acento mesmo, que ele não aceita acento. E aí você vai nesse botão laranja, entrar. Clica nele aí. Todos, por gentileza. E aí eu vou acompanhar junto com vocês a atividade. Clicando aqui neste botão entrar, você vai entrar nessa sala que eu preparei para vocês exclusivamente. Guilherme, onde você está falando isso aí, Guilherme? Tem um link aí no chat.
Acabei de postar um link aí. Você consegue ver? No chat aqui da plataforma. Esse link aqui, ó. Mas no mudo? Não, na nossa plataforma aqui. No Meet, no Google Meet. Tá vendo aqui esse balão de conversação aqui em cima? Canto superior direito? Tá. Clica nele, tem um chat. De mensagem aí que a gente está conversando. Ok. Cliquei esse link aí em azul, ó. Ok. Clica nesse link que você vai lá para outra plataforma. Socrative? Este mesmo, garoto. Aí você vai estar caindo nessa tela aí, ó. De nome da sala você escreve. Perícia. A internet aqui também é complicada, mas a gente chega lá. Ah, não esquenta a cabeça não, vai dar certo. O nome da cela, perícia? Perícia. Aí clica no botão entrar. Enter your name. Você vai colocar o seu nome aqui. Só escrever e apertar no botão laranja, você já vai cair direto na atividade. Ok. Perícia. Ação ordinária por meio do qual é contestada a cobrança Isso. Chega aí. Chegou aí e parou. Beleza. Todo mundo já está nessa... Deixa eu botar aqui para vocês. Meu nome aqui, Guilherme. Todo mundo já está aqui nessa... Beleza? Todo mundo nessa tela? Me dá um feedback aí. Sim? Já passei dela. Beleza? Hernani, boa noite, Hernani. Você que acabou de chegar aí, já entra nesse link, eu publiquei um link aí no chat aí. Já entra no link, escreve o nome da sala Perícia, e depois você escreve, vai aparecer uma outra tela, que você vai colocar seu nome. E aí, colocando seu nome, dando OK, você já cai na atividade. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo acompanhando aí. Atividade da noite. Beleza. Então, vejam só, é um exercício, tá? Que vai mexer muito com a nossa essência, tanto da teoria quanto da prática, ela mistura as duas coisas. Esse exercício, pessoal, ele é uma ação real, tá? Que foi tramitada numa perícia judicial. Então, obviamente que eu omiti alguns dados, porque isso corre em segredo de justiça, eu omiti aí alguns dados, tanto eu quanto o autor, fizemos algumas omissões aí em alguns dados para não expor as partes. Então, basicamente, ele está contando uma história da lide judicial, e a partir daqui até aqui embaixo é o comando da ação. E aí vocês vão indicar aí qual das 5 é a assertiva correta. Então, nós vamos fazer essa atividade com bastante calma, porque eu vou precisar que vocês pensem que isso, de fato, vai nos levar a uma segunda etapa, que é a próxima etapa desse trabalho de hoje. Então, vocês vão tentar entrar no processo, e dentro desse processo, o que está sendo comandado aqui é para a gente ter a noção do que é que são os quesitos e o que é que são as respostas a esses quesitos. Então, esses quesitos, eles são de fato reais. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, tem um quesito e aqui várias respostas. Então, qual dela vai ter relação com esse quesito? Tá? Essas respostas, possíveis respostas, né, que nem todas são respostas desse quesito, vocês vão precisar entrar, né, na essência aí do caso para poder entenderem. Essas respostas, elas têm que só uma alternativa vai ter relação com esse quesito. Então, o objetivo dessa atividade é entrarmos de fato
numa ação ordinária que aconteceu, real, não é nada fictício, tá? E aí a gente conseguir sair aqui com alguma resposta correta. Então, essa primeira atividade eu vou ler toda para vocês entenderem, né? E já a segunda, que é uma correlação a essa primeira, vocês vão fazer totalmente sozinhos, certo? Então, eu vou começar aqui a questão para vocês, tá? Essa questão trata de uma ação ordinária por meio da qual é contestada a cobrança de duplicatas mercantis, promovida pela empresa compradora, que é a autora, contra um banco, e a fornecedora, que é o réu, em virtude de cobrança de duplicatas, consideradas já pagas pela autora, conforme comprovantes recibos de pagamentos apresentados juntados aos autos. O que está dizendo aqui? Então, é uma ação ordinária que já tramitou, inclusive, tá, no âmbito judicial, por meio da qual é contestada a cobrança de duplicatas mercantis. Então, tem alguém contestando alguém. Então, a parte A, que é a autora, que é essa empresa compradora, ela está contestando a cobrança de uma outra parte, né? Que é o fornecedor dele, por meio de um banco. O que é isso? O fornecedor emitiu um boleto bancário, uma cobrança, uma duplicata mercantil, tá? E ele está alegando que não pagou. Então, ele está cobrando a parte autora. E a parte autora não concorda com essa cobrança. Então, essa ação ordinária, ela trata exclusivamente disso. Então, ação ordinária, por meio da qual é contestada a cobrança de duplicatas mercantis promovida pela empresa compradora. Ou seja, quem está comprando é a parte autora, que está sendo cobrada de algo que ela não concorda. Tá? É isso. E esse documento, esse título, está sendo chamado de duplicata. Nada mais é do que esse boleto que a gente está acostumado aí na nossa realidade. Ele está dizendo, ó, já foi pago e tem comprovante aí no processo. Tá? Já tem comprovante aí. Está dizendo aqui, ó, conforme comprovantes, recibos de pagamento apresentados, juntados aos autos. Essa é a história. E o que vocês vão fazer? É o que vem aqui logo abaixo. Qual ou quais, na verdade não é ou quais, tá bom? Só tem uma assertiva correta aqui. Então, qual assertiva abaixo pode corresponder à resposta do perito sobre o quesito formulado pelo réu, qual segue? O que eu estou dizendo? O réu formulou esse quesito existe, tá? Tá lá no processo. Que é a pergunta, né? Que o quesito, só relembrando, é uma pergunta que as partes podem fazer ao perito contador. Então tá aqui. Que pergunta foi essa que o réu fez? As duplicatas mercantis de que trata a presente ação. Tá errado aqui. Presente ação de anulação de cobrança. Está constando no livro diário da empresa como títulos a pagar? Então, a pergunta é essa. As duplicatas mercantis de que trata a presente ação de anulação de cobrança está constando no livro diário da empresa como títulos a pagar? Foi uma pergunta que o réu fez. Quem é o réu? O fornecedor. E ele fez para quem? É um quesito, ele está sendo formulado para o perito responder. E o que é que o exercício está querendo? Qual dessas assertivas A, B, C, D ou E pode corresponder à resposta desse quesito? Aí vocês vão ler com calma A, B, C, D e E e vão responder aí. Eu vou dar exatamente 10 minutos para vocês lerem com calma e pensarem. E não respondam a esmo, porque, lembrando, essa resposta vai interferir na etapa
posterior. Então, tentem responder com calma, com bastante tranquilidade, leiam de novo a questão. Se não entenderem, né, se tiver alguma dúvida, em qualquer assertivo aqui, eu estou com. Pode abrir o seu microfone, pode perguntar, tá? Se quiser mandar via áudio ou pelo chat, eu estou aqui, tá joia? E aí vocês, com certeza, só respondem com certeza. Marquem a assertiva que vocês acham que é. Obviamente, é individual, vou pedir para que vocês não, né, revelem aí aos colegas a assertiva escolhida. Tá joia? Para quem entrou agora, não vai ter acesso aí ao chat, eu estou publicando aqui o link para você entrar e o comando aí da questão. Tá joia? Quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar. E eu já começo a cronometrar a partir de agora. Beleza? 10 minutinhos. Respondam com calma. Tenta entrar no espírito da coisa. Que vocês, a intenção é que vocês se sintam parte do processo e entendam qual dessas respostas tem relação com esse quesito. Ou seja, uma dessas respostas aí foi de fato o que o perito contador respondeu lá no laudo pericial contábil. Beleza? Então vocês estão de fato lidando com um fato real. Pode mandar bala. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Então já está valendo, o cronômetro está aqui. Vou dar exatos 15 minutos para vocês analisarem a questão, fazer essa leitura e responderem. Qualquer dúvida no meio do caminho, me perguntem. Não façam com dúvida, tá?
Lembrando a vocês que eu estou por aqui, tá? Qualquer dúvida, não está entendendo alguma coisa. Que foi, Zé? Deu zebra aí, meu filho? Lembrando que uma vez que respondido, não consegue mais voltar atrás, tá? Sua resposta está errada? Não se preocupe, não. A resposta aí está valendo R$ 1 milhão. Esqueci de avisar isso. Resposta valendo R$ 1 milhão. Já pode ir colocando aí o já pode ir colocando aí o número da conta aí no chat. E aí, quem for o vencedor, eu já vou fazer o depósito, entendeu? Se tiver mais de um vencedor, obviamente, vai ser partilhado aí entre os ganhadores. Para quem está chegando agora, vai perder um pouco da explicação aí, tá? Eu acho que eu liberei uns dois aqui, não sei quem foi. Mas lá no chat, acabei de colocar novamente o link da atividade. Tá? Então, acesse o chat, por gentileza. Clica nesse link aí, você vai cair para dentro de uma plataforma que eu preparei, que é o Socrative. E lá o teu login, você vai colocar o nome da sala, que é perícia, e colocar na etapa subsequente o seu nome. Aí, dando OK, você já cai na atividade. Qualquer dúvida, esclareço por aqui. Por favor, entre em contato. Já peço de imediato, pessoal, que vocês coloquem a presença aí, por gentileza, para eu mensurar aqui nos meus trabalhos, só a título de conhecimento, porque obviamente vocês sabem que essa presença não está sendo refletida na pauta eletrônica, tá? Foi uma deliberação da direção geral da instituição, mas eu faço esse acompanhamento, gosto de fazer, para a percepção minha como docente do controle, né, de aprendizado aí de quem está acompanhando as aulas. Então, basta colocar aí presente pelo teu login, eu sei quem é. Caso você estiver usando outro perfil que não seja o teu nome, aí coloca o nome para eu distinguir quem está acusando a presença. Com 20 horas e 22 minutos, faltam 6 minutos e meio, tá, para vocês terminarem aí a resposta. Professor Adriano aqui. Opa! Respondi aí, deu aqui correto. Já aperta OK ou espera? Não, aguarda. Mas também não tem pontos não, se quiser apertar OK, mas pode aguardar aí, Beleza. que vai chegando aqui para mim, eu vou compilando as informações. Então, Certo, beleza. aí. Deixa eu ver se acertou mesmo ou você tá de conversa fiada. Até agora eu tô com 100% de aproveitamento.
Adriano, puxei o relatório aqui, você não tá de conversa mesmo, não, cara. 100% de aproveitamento. 100%, né? Vamos ver a próxima, né? Que a tendência, você sabe, né? Essa aí tá molezinha, foi tranquilo? Como é que tá sendo a percepção de vocês? E eu achei tranquila. Tranquilo? Legal. Quem mais quiser contribuir conosco, por gentileza. Achando difícil? Qual a dificuldade? Tá mais ou menos? Por favor, quiser externalizar. Nós tivemos aí mais 2 respondentes que responderam errado. Opa, tivemos aí mais um acerto. Não vou falar quem é. Daqui a pouco eu jogo na fogueira. Faltando aí 1 minuto e meio, tá? Peço aos demais aí que ainda não responderam que já vão providenciando a resposta. Professor, Diga lá. só uma perguntinha. Aí eu só vou, eu posso escolher e já botar aqui nesse submit esse nomezinho aqui de laranja, né? Isso, Tá, é só escolher, só apertar o que eu quero, né, e botar lá, né? Então, beleza. exatamente. Bota Vamos aí ver. a opção e submete que ele vai chegar aqui para mim. Tá bom, beleza. Valeu. Tempo encerrado. Tempo encerrado aí. Então, deixa eu ver quem falta responder. 1, 2. Temos 2 aí faltando responder. Vamos lá. Pergunta de R$ 1 milhão. Pera, deve ser eu, já vou lá responder, porque a internet tinha caído aqui. Não esquenta a cabeça, não. Aguarda aqui. Bom, são 20 horas e 30 minutos, exatamente como planejado. Nosso primeiro bloco é terminar com essa atividade, vocês já respondendo. O segundo bloco eu dou o feedback a vocês e a gente inicia a etapa número 2 da atividade dessa noite. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. Beleza, faltando um aí responder. Respondeu?
Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 respondentes. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo. Então, fechou o pacote. Nós tivemos 3 acertos somente. Tá? Os demais aí erraram. Então, aqui eu consigo mensurar e aí, com isso, né, com a ajuda dessa ferramenta, eu consigo, né, até pela resposta que vocês deram aí, consigo ser mais assertivo até nas explicações, porque eu sei que cada um, né, respondeu já de forma rápida e a gente consegue dar celeridade no meu objetivo da noite. Deixa eu espelhar aqui o exercício. E a gente vai trocar ideia agora. Caso não concordem, galera, mesmo procedimento de sempre. Trocar ideia, vamos estressar o assunto ao máximo aqui para que a gente saia aprendendo, tá? Juntos. Então, eu vou recapitular, né? Aqui trata de uma ação ordinária real, ela aconteceu, por meio da qual é contestada a cobrança de duplicatas mercantis. Para quem não estava aí na hora que eu expliquei, duplicata mercantil é o mesmo que aquele boleto de cobrança, né, que a gente recebe em casa. Então, promovida pela empresa compradora, que é a parte autora, ou seja, então quem comprou, né, está sendo cobrado de algo que não concorda. E aí ingressou numa ação judicial contra um banco e a fornecedora, então, que são os réus. Por que o banco entrou nessa jogada? Porque o banco emite essa duplicata. Então, ele acaba entrando como uma co-obrigação na relação jurídica. Então, por muitas vezes, a pessoa aciona também o banco que está fazendo aquela cobrança, teoricamente, até então, indevida. Tarará, então, considerado que a parte autora, ou seja, a parte compradora, já pagou esse boleto, já pagou essa duplicata, inclusive os comprovantes estão apresentados, juntados ali aos autos. Qual que é o comando da questão? É fazer uma relação entre as respostas, que estão, as possíveis respostas que estão no rol das assertivas, quanto ao quesito que foi formulado aqui pelo réu. Então, o réu, um dos quesitos desse processo, que é real, um dos quesitos foi, lembrando, o que é quesito? São as perguntas que as partes, tanto a autora, a parte autora, quanto a parte ré, ela pode fazer ao perito contábil. Deve fazer, porque se o perito está lá, é para responder quesitos. Então, eles formulam esses quesitos, submetem ao processo para que isso chegue até o perito e ele responda em seu laudo pericial. Então, que pergunta é essa? As duplicatas mercantis de que trata a presente ação de anulação de cobrança está constando no livro diário da empresa como títulos a pagar? É uma pergunta que a parte ré fez para que ele responda, né? Então, para isso, o perito precisa ter capacidade técnica para entender primeiro o que é um livro diário, saber o que é a rubrica de títulos a pagar. Então, mais uma vez, por isso, só o perito contador tem a expertise para poder elucidar esse questionamento. Então, esse foi o quesito. E qual que é o comando da ação, da atividade? Qual dessas assertivas aqui pode corresponder à resposta dessa pergunta? Pode corresponder à resposta desse quesito, tá? Então, a gente vai ler a letra... Deixa eu ver as respostas aqui. A gente vai ler a letra A. Tá, que responderam também aqui a letra A. Na verificação efetuada, não foram encontrados vícios, rasuras, intervalos, etc. Na escrituração, sob o aspecto técnico, encontramos formas de registros contábeis não aconselháveis, como, por exemplo, a movimentação bancária lançada pelo extrato sem especificar os documentos que os originaram. Os lançamentos também estão feitos mensalmente e não diariamente, como aconselha a boa técnica contábil. Ora, de fato,
eu volto essa pergunta a vocês. Tem a ver com essa pergunta aqui? Lembrando, todas essas respostas, possíveis respostas, elas foram extraídas do próprio processo, tá? Só que aqui tem resposta de outros quesitos. E tem umas que nem é resposta. Perdão, tem uma que nem é resposta. Enfim. O que vocês observam por essa letra A aqui? É correta, não é? Por quê? Quem pode contribuir para nós? Eu acho que essa A está respondendo algum questionamento em relação a erros na contabilização, nos lançamentos de algum registro. Deve estar questionando algum lançamento no quesito, e essa A responde esse questionamento. Oh, quem está falando aí? Desculpa, que eu não consegui ver. Adriano. Ô, Adriano, beleza, cara, olha, boa percepção. Mas o que te levou a ter essa percepção, essa ideia? Quando você lê aí a letra A, o que mais te deu como relevante para ter essa percepção? É que ele fala de não obedecer à norma contábil, né? Por isso que eu acho que ele está questionando alguma coisa em relação às regras contábeis, algum erro, e ele ele identificou esse erro e mostrou que realmente teve. Excelente, Adriano. É exatamente isso, cara. Eu vou até mais um pouquinho, né? Professor, Oi, pode dizer. só rapidinho. Nesse caso da letra A também, eu não marquei ela, por exemplo, porque o que ela responde, ela não responde exatamente o que eu pelo menos não percebi essa da nossa questão, né? Porque eu Certo. fiz ao contrário. Para mim seria, ela caberia se fosse uma ação contrária, porque no caso o banco que estaria cobrando ela, porque teria alguma razão de dizer que o que eles apresentaram tá inconsistente no caso dos documentos que eles apresentaram, né? Mais ou menos isso. Por isso que eu não marquei ela. Porque eu falei assim, mas não faz muito sentido, porque seria, no caso, eu como banco, eu cobraria deles, né, um documento plausível, que para mim, se tem rasura, tem coisas erradas, teve algum erro ali no meio da questão. O Eduardo, perfeito, tá? Também é uma ótica que poderia ser analisada quando você faz essa análise, tá? Então, tá certo também. São visões diferentes, né, para a mesma coisa, que estão corretas. Levariam à não marcação da letra A. Por quê? Tanto a visão do Alessandro, do Adriano, quanto a do Eduardo estão certas. A do Adriano está olhando pelo fato em si, sem ser a parte ré, sem olhar a parte autora, mas na essência da coisa. É uma resposta também, mas não desse quesito em específico. Tá? Por quê? O que dá para entender? Ó, na verificação efetuada, estou lendo aqui a letra A, não foram encontrados vícios, rasuras e intervalos. Então, ele já está respondendo sobre o quê? Vício, rasura e intervalo. Aonde? Na escrituração. Então, é basicamente o que esse quesito está nos perguntando. E ele vai mais adiante. Na escrituração sobre o aspecto técnico, encontramos formas de registro contábeis não aconselháveis. Ou seja, indica que a pergunta era sobre o quê? Sobre a escrituração em si. Sobre, se porventura pode ter existido rasura, vício, né, se foi escriturado corretamente. Tá? Então, quando a gente lê, dá a indicar isso. E na visão do Eduardo, é como se fosse o contrário, né, Eduardo? Não fosse ali o quesito formulado pelo réu, e sim pela parte autora. Isso. Isso. É porque a parte autora requisitando, pode dizer. Não, que ele remete a gente pensar na outra pessoa, no caso, né? Perfeito. Entendeu? Como se fosse o contrário. A parte autora questionando sobre
a lisura dos documentos apresentados, não é isso? Isso. Perfeito. Então, também uma outra visão de que não marcaríamos a letra A. Então, caso quem marcou a letra A, se ainda existe alguma não conformidade com o que a gente, né, discutiu aqui, por favor, fique à vontade para poder tirar a sua dúvida. Tá joia? Eu vou dando sequência, mas assim que se sentir confortável, a gente está aqui à disposição. Letra B. Vamos entender sobre a letra B. Então, já de fato, a letra A não marca. Tá joia? Entramos nesse consenso aqui. Letra B. Está devidamente registrada na contabilidade e no cartório legalmente competente para isso, termo de caução dado pela réu ao banco. Réu. Se está, qual foi a data do registro? E aí, quem marcou a B, quem não marcou, por que marcou, por que não marcaria a B? Eu não marquei porque isso parece mais um questionamento do que uma resposta. Perfeito, concordo. Eu já não marquei porque quando eu vi esse calção no meio da história aí, eu não, na pergunta lá não tem nada falando sobre alguma coisa desse gênero, aí eu já descartei ela por esse motivo. Eu já segui a descartou linha logo. de raciocínio do Adriano também. Beleza, quem falou aí que eu não vi? Brenda. Brenda, muito bem. Os três, concordo com os três. Alguém mais? Novamente, conseguiremos ter uma assertividade nessa questão aí, nesse item, por visões diferentes, tá? Fazendo relações com o que vocês têm de conhecimento interno, né? Seja da leitura, uma interpretação de texto, seja pela norma, seja pelo conhecimento do ritual da perícia contábil. A gente tem que recrutar essas habilidades, seja ela não somente da nossa unidade curricular em si, mas sim as outras que são componentes, né? A própria língua portuguesa para interpretar um texto, às vezes conhecimento matemático, teórico da área contábil, da contabilidade geral em si, né? Porque nós estamos recrutando conhecimentos do contador, da pessoa contador, do cientista contábil que perpassou por todas essas unidades curriculares lá na faculdade, que foi para o mercado, teve uma vivência prática, né? Então, se tornou um profissional tecnicamente capacitado para exercer essa função, que a gente viu lá que é prerrogativa, né? Perante norma, ter esse conhecimento técnico avançado para poder estar aqui. E é o que nós estamos recrutando aqui com essa atividade, né? De forma metodológica totalmente ativa, onde vocês são, a gente inverte o papel, vocês é quem são o protagonista dessa história. Vocês é que estão, de fato, fazendo, botando a mão na massa, e não simplesmente uma exposição dialogada aqui do professor. Então, é uma outra metodologia que a gente usa, tá? Nesse caso, de fato, ela é uma pergunta, concordando aí com o Adriano e com Brenda. E a parte que cabe aí ao Eduardo, quando nos colocou ali, falando sobre, né, se está registrado contabilmente, né, e no cartório de legal competência, né, o termo calção. Poxa, esse quesito aqui, né, nem se tratou de termo calção, está tratando de quê? De títulos? De quê, galera? De títulos? Títulos a pagar. Títulos a pagar, exatamente. Então, e nem está tratando de registro em cartório. Né? Tá, a pergunta dele é se consta no livro diário somente, né, o registro, né, desse título cobrado lá numa rubrica de títulos a pagar, lá no passivo, né? Passivo ali exigível. Então, não tem nada a ver a letra B, então não marcaria a letra B. Novamente, eu cedo a oportunidade para quem marcou, quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Então, para isso, eu vou adiante. Letra C.
Consta da contabilidade da fornecedora, a ré, o pagamento dessas duplicatas? Em que data e de que forma? E aí, marca ou não marca? Por que sim, por que não? Guilherme, isso aí também tá mais com cara de pergunta. Foi a que eu marquei, mas tá mais com cara de pergunta. Eu também. Se você analisar, assim, Pergunta também. se você analisar, se você analisar em termos de resposta, é uma resposta curta e correta. Ela não está errada. Ela não está errada. Ela foi bem sucinta e, como em determinadas coisas você tem que ser o mais prático possível, foi a que eu marquei. Entendi. Já eu parti do princípio de não marcar ela porque justamente por ser pergunta. Porque eu também. pelo menos pensei assim, se o perito, se estão fazendo essa pergunta por perito, significa que ele já vai ter. Ele não vai querer questionar outro, fazer outro tipo de pergunta. Eu acho assim, não, acho que não seria essa resposta por isso. Aí eu falei assim, provavelmente ele vai ter uma posição mais firme no que ele vai falar. Aí por isso eu não marquei ela. E também eu vejo que ela está perguntando se consta o pagamento da ré, no caso que é o banco. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas se o banco já está cobrando a empresa, por que ainda vem com essa pergunta? Eu fiquei meio confusa nisso, mas não foi essa que eu marquei não, mas pensei por esse lado. Alguém mais queira contribuir conosco? Galera, perfeito. Eu particularmente, se eu fosse o juiz e o cidadão, perito contador, me respondesse no laudo pericial contábil com outra pergunta, você sabe que nível ia ser o meu despacho. Você já imagina. Como Já diz não é o Chaves, Como é como que diz é? o Chaves, só idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Essa é a linha de raciocínio, o Adriano queria falar, né? Cara, por que é legal? Por que eu coloco assim pra gente debater? Acontece, gente. Infelizmente. E aí o perito contador tem que levar porrada mesmo. Mas você vai contra a classe. Mas o cara é um idiota. Se ele... Perdão, desculpa, gente. Perdão. Mas se ele tá ali para elucidar e não tá ali para ensinar alguém, porque quando o professor tá aqui, ele faz perguntas. Você pergunta, ele te pergunta para poder incitar você a pensar, né? Não é o caso. Ele não tá ali para ensinar ninguém, ele não tá ali para poder ser um facilitador, né, num ambiente colaborativo de forma nenhuma. Ele está ali para dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, é o juramento que ele faz. Tá? Então, ele está ali para poder elucidar. Ele está ali como meio de prova. Ele vai questionar a juíza, ele vai questionar. Ele pode fazer questionamento? Pode, mas não respondendo quesitos. Percebam a diferença, tá? É questãozinha de prova. De concurso, prova do professor Guilherme, prova de qualquer coisa. O perito pode fazer questionamento no processo? Claro que pode. Se ele quiser elucidar alguma coisa, que os autos não estão, de fato, sendo conclusivos por si próprio, ele pode formular perguntas ali para poder entender alguma coisa. Por meio de peticionamento. Vai lá e peticiona nos autos do processo. Fulano faz tempo de diligência, eu posso falar com fulano, enfim. Agora, a questão aqui é na resposta de um quesito. Então, se ele já está sendo perguntado, ele tem que responder. E se a pergunta não foi clara, ele que responda e vem com a fundamentação de algo que ele não tem entendido. Agora, fazer perguntas objetivas, como o Zé disse aí, não. Então, por isso, a letra C não se marcaria. Por óbvio, quem tiver algum questionamento contra, por favor, ceda a oportunidade aí para a gente debater. Tá joia? Oportunamente, agora, daqui a pouco, aqui no grupo particular, não tem problema, fiquem à vontade.
O interessante de ser aqui no grupo é porque a gente debate, a gente discute, tá? Aqui não tem que ter vergonha de errar. O momento de errar é aqui. E errar coletivamente é melhor porque a gente se ajuda. Beleza? Vamos lá, letra D. No diário número tal, aí aqui eu suprimi a folha do diário, tá? Porque como eu estou externalizando algo que é em segredo de justiça, tanto eu quanto o autor aqui, a gente não pode dar publicidade nesses números das folhas do diário lá do cidadão. Por isso eu suprimi aí com reticências e parênteses. No livro diário número tal, foram registradas as notas fiscais de compras no valor de R$ 945 mil, ficando reconhecidos nesse lançamento os valores a pagar à fornecedora, ou seja, a parte ré. E aí? Sim ou não? Concordam? Tá certo ou errado? Se estiver errado, por que não marcaria? Bem, professor, na minha questão, eu marquei a minha letra, era a letra B, mas aí no seu é a letra E. E eu fiquei em dúvida entre essa letra E e essa letra D. E para mim, ambas, no meu ponto de vista, poderiam remeter à resposta da pergunta. Né? Como a resposta lá, quando eu marquei lá, falou para mim, seria essa daí, né? Então eu já sei que essa daí é a resposta, a letra D. Pelo menos está lá dizendo, né? Aham. Mas eu entendi que os 945 mil, como o lançamento de todas as... Pelo que eu entendi, foi feito o lançamento de todas as notas nesse 945 mil. Por isso eles estão alegando que já pagaram. Aí eu remeti a essa questão. Então eu falei assim, então deve ser por isso que esteja certo. Ah, tá. Então, para você, a resposta correta é essa daqui. Mas eu marquei errado, eu marquei a outra. Ah, não, beleza. Eu marquei a letra E, no caso aí, ó. Não, tranquilo. Mas agora você relendo a discussão que a gente fez, você resolveu mudar de... Né? É isso? Isso. Beleza. Quem mais? Tem problema, isso é excelente. A discussão, ela existe para isso. Quem mais pode contribuir conosco? Eu estou tranquilo hoje até meia-noite. Sem nada para fazer. Eu estou aqui sossegado. O senhor já explicou sobre essa questão? É porque a minha internet está toda hora caindo e eu não sei se teve explicação ou não. Não, ainda não. A gente está aqui na letra D. Ah, tá. Eu optei por... Deixa eu ver aqui. Letra D? Ah, tá. Não, pensei que era a letra E. Então deixa, fala depois. Mas a letra D, você marcou ou não? Por que marcou? Olhando o seu, como tá, eu escolhi a letra E. Diante das informações que foram colocadas lá em cima, eu achei que essa seria a mais sensata. A D. Não puxando sardinha para a empresa, porque, como eu falei, eu pensei pelo lado a D, não, a E. A E. A E, sim, foram apresentados, eu optei por essa. Ah, entendi. Porque eu acho, até falaram aí no chat, que elas estão embaralhadas, porque cada um teve um lugar para responder. Então, assim, eu optei por essa, porque diante do que está mencionado em cima, no texto, que não tem tantas informações detalhadas, eu optei por ela porque eu achei que seria mais sensato. Não me atentei a negócio de valor, nem nada, porque eu não vi nada lá em cima, então foi por isso que eu tinha escolhido, no caso, essa resposta que está na E. Beleza, ok. De fato, elas estão embaralhadas justamente para a gente não poder, né, fazer a atividade de forma individual. O próprio sistema ele é randômico. E aí, quem mais? Eu vi que ficaram muito entre essa D e a E, né?
É justamente o que a Keila falou, professor. A D, porque ninguém viu o valor na situação. Aí a gente ficou naquela de marca a D mesmo, porque tem valor. Aí a letra E ficou também mais parecida. Então elas são as únicas que a gente poderia mais optar. As mais plausíveis. Então vamos ler a letra E, então, para a gente debater sobre as duas, né? Sim, foram apresentados os livros de registro de entrada de mercadorias, número tal, e livro diário, número tal, em que estão registradas as operações de compras que se referem ao presente processo. Então, me digam aí, já que vocês fizeram alusão a E, lendo a letra E, o que vocês conseguem aí enxergar para mim? Professor, eu só escolhi a E porque o Quisito está fazendo uma pergunta e ele começa afirmando, respondendo com a afirmativa, e na D só tem o que seria justificativa. Eu só optei a E por causa disso. Legal. Quem mais? Pode explicar aí, lendo a letra E, as suas minúcias, para nós. Quem mais? Debater. Professor, pelo menos para mim aqui sumiu as opções aqui. Aí, agora apareceu. E aí? Vamos debater. Ficaram na dúvida? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Ai, que susto! As opções não estão visíveis. Vamos lá. Deixa eu ajudá-los. Olha eu respondendo uma pergunta com outra pergunta. As duplicatas mercantis de que trata a presente ação estão constando no livro diário da empresa como títulos a pagar? Olha a letra E. Sim. Opa, já começa legal. Foram apresentados os livros de registro de entrada de mercadorias número tal. É livro diário número tal, em que estão registradas as operações de compras que se referem ao presente processo.
Vamos ler a letra D. No livro diário número tal, foram registradas as notas fiscais de compras no valor de tanto, ficando reconhecidos nesse lançamento os valores a pagar à fornecedora ré. Ajudei? Vou complicar. Não. Pra mim, não. Pra mim, complicou que eu fiquei. Pra mim, não. Eu marquei a letra E. E até agora também ainda não estou convencida que seja a letra D. Eu fiquei até as duas. Mas, De fato, quem marcou essa alternativa aqui, marcou corretamente. Era o que estava lá. Então, aqui. Agora a gente vai discutir, tá? Era o que estava lá. Quem marcou a letra E, o raciocínio não está errado. Beleza? Mas eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte. Lembrando que isso é um exercício, uma atividade com caso real, tá? Agora, cabe a uma contrapartida da parte que vai ler esse laudo do cara, quando ele responde com a letra D? Pode caber. O ponto que vocês falaram aí. Ah, não tratou de valor o quesito. Ele só perguntou. As duplicatas mercantis de que trata a presente ação estão constando no livro diário da empresa como títulos a pagar? Ele simplesmente podia responder sim. A pergunta, o quesito foi mal formulado. Se eu sou o perito contador desse caso aqui, daria vontade de responder só sim. Mas por que a gente vai adiante? Porque a lisura do nosso trabalho está além de uma simples rusga que eu posso causar no processo. E depois dizer, eu com expertise técnica, eu poderia dizer sim. Se eu disse sim, é porque eu vi, né, esse lançamento de títulos a pagar lá no passivo. Se eu vi o lançamento, eu vi o valor. Por que não dar a resposta completa? Para poder melhorar o meu laudo pericial contábil e evitar desgaste futuro de novos quesitos suplementares, que pode acontecer, que é o quê? Ter quesitos adicionais ali para o perito responder e eu ganhar mais dinheiro em cima disso, porque se tem quesito suplementar, eu terei que analisar de novo e posso solicitar um honorário suplementar. Mas a ética não me aconselha a fazer isso. Tá? Então, esse perito contador, ele foi adiante, ele respondeu objetivamente, no livro diário foram registradas as notas fiscais de compra. Ainda disse o valor. Ficando reconhecidos, nesse lançamento, os valores a pagar ao fornecedor ré, ou seja, lá no títulos a pagar. Agora, ele poderia ter melhorado essa resposta, dizendo, foi sim lá na conta de títulos a pagar, ou não era títulos a pagar, mas era conta fornecedores. Ele poderia explicar melhor? Poderia. Mas a resposta foi essa e a essência está boa. Tá? Agora, quando a gente vem para a letra E, que foi exatamente uma resposta, mas de um outro quesito. E o que esse quesito perguntava? O que está respondendo aqui de fato. Se os livros de registro de entrada e saída, que é registro de entrada de mercadoria, né, e o livro diário, se foram registradas essas operações de compra. Aqui ele está dizendo, sim, foram apresentados os livros e neles estavam registrados. Entendeu? Diferentemente do que está aqui nesse quesito. Mas como vocês aí não conhecem o processo e não viram esse quesito, é muito salutar pensar que a letra E também poderia ser uma resposta para esse quesito. Tá? Mas se você analisar profundamente, se eu não conhecesse o processo, eu ficaria na dúvida, porque ele trata de registro de entrada de mercadoria. E não foi o que foi. E aqui só perguntou aonde? No livro diário. Perceberam isso? Percebi, mas aí também não seria o caso. Vamos dar a pergunta ali. Ele
tá certa. Ele falou Abaixe o seu áudio, por favor. Ele falou, o perito colocou o valor, que também não foi perguntado. Não foi perguntado, mas faz parte da natureza do que foi perguntado, entendeu? Se ele viu que tem o registro, é porque ele viu o valor. Então faz parte da natureza. Agora, nesse outro caso, registro de entrada de mercadoria nem faz parte da natureza do livro diário. Entendeu? Aí envolve o conhecimento técnico do contador. Opa, livro de entrada de mercadoria não tem nada a ver com o livro diário. Então, foge até da essência do que foi perguntado. Aqui ele poderia, se ele tivesse respondido dessa forma, ele poderia também tomar uma paulada do juiz, né? Dizendo que o quesito não foi respondido, porque ninguém perguntou nada para ele sobre registro de entrada de mercadoria. Tá joia? Mas é louvável, nessa atividade específica, pensarmos na marcação da letra E. Tá certo? Então, a D seria a mais correta, vamos dizer assim, e é o que de fato aconteceu lá no processo. Essa letra D era a resposta a esse quesito aqui, que é de fato o quesito que consta também no processo. Que é um case, por isso eu estou utilizando como o primeiro case. Tá joia? De que serviu isso? Para a gente estar dentro de algo real, para a gente entender como que é esse mecanismo de responder aos quesitos. Tá? Esse foi o objetivo. Espero que eu tenha alcançado com vocês. Quem ainda tiver alguma dúvida, quer debater alguma coisa sobre essa atividade em específico, né? Pode me mandar e-mail, pode mandar lá via Moodle, tá? No nossos tópicos lá, a gente vai responder. E essa aula fica gravada, né? Vocês podem acessar aí novamente tudo que foi dito aqui e tirarem as suas conclusões. E se discordarem, eu estou à disposição para a gente debater aí e chegar a facilitação aí do conteúdo, certo? Vamos lá, a segunda atividade da noite. Então, nós temos aqui a número 1. Guilherme. Oi. A próxima questão, o perito que respondeu, ele também é usado como esse primeiro? Como? A próxima questão? A próxima questão, o perito que respondeu também é usado como esse primeiro? Porque, pelo que eu entendi, a questão de. Porque o que eu entendi foi que foi uma questão complementar que ele quis melhorar a resposta dele. Ah, você fala a letra E? Eu tive que. No caso, eu tinha que pensar como ele. Não, sim. O caso aqui é esse: é você entender a essência, né, da ação em si e fazer essa relação de quesito com as respostas, entendeu? E aqui, o que sairia um pouco de não marcar a letra D, na minha opinião, foi essa questão do registro de entrada de mercadoria. Sim, sim. Quando você colocou essa parte da mercadoria, aí eu peguei a jogada. Ah, beleza. Mas a essência é essa mesmo. Tanto que então. A etapa vai tratar do mesmo processo, eu fiz questão de não mudar o processo, vou tratar do mesmo processo, só que eu vou inverter. Ao invés daqui em cima ser quesito, vai ser a resposta. E o quesito vai estar aqui embaixo, entendeu? Aqui a gente trata um quesito para várias respostas. Na próxima é uma resposta para vários quesitos. Nós vamos fazer o contrário. Para brincar com essa parada aí, entendeu? Ok. Então vamos lá, deixa eu encerrar essa. Vocês vão ter que fazer o login de novo, tá? Só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu atualizar aqui a plataforma. Então, só voltando, nós tivemos 3 acertos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 equívocos, né? Então, foi um percentual aí, ó, de 33%. Ele me dá até aqui o nosso percentual. Então, é um terço, né? Tá bom, para nós aqui, como estamos em grupo, né? E depois de uma correção, né, a gente alinha apara essas arestas. Então, deixa eu encerrar. Encerrei o esquema. Vou liberar o outro quiz agora, que é o nosso case número 2. Tá? Só um minutinho. Deixa eu startar ele aqui. Pronto, já startei. Vou pedir que vocês, né, deem continuidade aí no botãozinho laranja. E talvez vai pedir o nome de novo. Vocês coloquem o nome novamente, por gentileza. Pode mandar bala aí.
Aí só me dá um feedback aqui se deu certo. Fala perícia, né? Aqui deu certo. Tudo certo aí? Aqui também. Também entrei. Então, coloca o nomezinho de vocês, já tá aí, já tá ok. Manda bala. O que é? Deixa eu entrar aqui também para eu acompanhar com vocês. Já estou apresentando. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim, professor. Tá, então vamos embora. Então, temos aí a mesma formatação de questão, tá? É uma questão típica e formulada nos moldes aí do ENAD, que vocês muitos vão fazer, ou às vezes já até fizeram. Também, essa metodologia é utilizada em concurso, tá? Embora seja uma questão que eu elaborei, mas a metodologia a gente usa, porque a gente conhece essas questões, inclusive eu também trabalhei como elaborador de questões para o ENAD, então a gente tem gosto de usar essa metodologia, porque é o que vocês vão usar aí na atividade acadêmica de vocês. Vamos lá, a ação é a mesma, tá? Ordinária, por meio da qual é contestada a cobrança de duplicados mercantis, tarará. O que vai mudar é o comando, ó. Não é quais itens, tá? É só um item, já vou dizer a vocês, para vocês não endoidarem achando que pode ter mais de um item. Qual item abaixo pode corresponder ao quesito específico da autora, cuja resposta do perito contador foi abaixo transcrita? Então, a resposta do perito tá aqui, ó. E aí você vai tentar identificar dentre esses itens A, B, C, D ou E, qual que é o quesito para esta resposta. Ou seja, essa resposta de fato ela existe, foi essa a resposta do perito contador dentro do laudo pericial contábil, mas para qual desses quesitos, A, B, C, D ou E? Tá? E que resposta é essa? O que ele respondeu lá? Quanto ao atendimento ou aos atendimentos dos quesitos formulados pela compradora, que é a parte autora, informamos que não procederemos à sua verificação por se tratar de uma empresa sediada noutra comarca. Abusado, hein? Essa foi a resposta do perito contador para o quesito. E aí, letra A, B, C, D ou E? Agora essa está mais fácil, já passamos por um crivo inicial. Essa eu vou dar aí 10 minutinhos, no máximo. Vocês vão responder isso fácil agora, pelo crivo que nós passamos lá no início. Vou cronometrar a partir de agora. Se tiver dúvida, pode abrir o microfone aí e perguntar que eu estou aqui para responder, tá? Vamos lá.
Professor, já respondi. Respondeu aí? Já temos 3 respostas aí. Vamos aguardar o restante aí, dentro do prazo. Faltam 7 minutos. Essa aí, o nível de assertividade está subindo, né? Tô vendo aqui. Faltam aí 5 minutinhos para a gente encerrar essa rodada. Três minutos. Vamos ver como é que está aqui. Tivemos aí já 4 respostas. A maioria está acertando.
E aí, fácil, difícil, como é que foi? Mais ou menos. Ó, tá faltando aí 1, 2, 3, 4. Para mim é complicado. Errei as duas. Vamos para frente. Pareceu fácil, mas quando as coisas parecem fáceis demais assim, geralmente está errado. Geralmente dá confusão. Exatamente. Tempo esgotado. Vamos lá. Essa foi 100% de acerto. Não, foi não. Foi sim. Eram alguns equívocos aí. Ah, para você, né? Tu acertou aí. Vamos lá, todos responderam. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Para mim, o score está em 100%. O histórico aí foi 100%, né? Tá faltando 2. Vambora, vocês dois aí. Ainda faltando 2 responderem. Tempo esgotado. Vamos lá? Aí, ó, o percentual aqui já subiu para 60% de acerto. Ainda faltando esses 2 responderem aí, ó. Tem alguém aí com dificuldade de responder? Ou conexão, ou saiu? Deixa eu ver como é que tá aqui. Um saiu. Deixa eu ver. Acho que o outro também. Então vamos para frente. Saiu. Vamos embora. Galera, deixa eu projetar aqui. Deve ter caído a internet do povo lá. Vamos para frente. A ação é a mesma, né? Agora trocou. Ao invés de ser a resposta, as respostas nós vamos atrás de quem? Dos quesitos, tá? Qual quesito? Um quesito, ou seja, uma pergunta que tenha como resposta isso daqui, ó. Quanto ao atendimento dos quesitos formulados pela compradora, a parte autora, informamos que não procederemos à sua verificação por se tratar de uma empresa sediada em outra comarca. Primeira coisa que eu quero levantar para vocês é esse fato que a gente viu nas nossas aulas, inclusive naquela videoaula que eu fiz para vocês, que eu estressei ao máximo a norma, né? Onde a gente fala que o contador ele tem que estar registrado na sua cidade, ou seja, na cidade que aquele processo esteja tramitando. Então, quando ele fala aqui que está em outra comarca, está em outro estado, está fora do âmbito de atuação desse perito contador, ou seja, ele não tem registro na classe contábil, ou seja, no Conselho Regional de Contabilidade daquela comarca, ou seja, daquele estado que essa empresa está sediada. Então, ele não pode responder quesitos porque essa empresa está sediada em outra comarca. Então, percebam aí que até isso o contador tem que estar atento. Porque se ele não perceber isso e responder esses quesitos, ele está atuando de forma irregular. Inclusive, o laudo dele todo pode cair por terra se for questionado pela parte autora ou parte ré, né? Porque ele respondeu quesitos aí com empresa sediada em outro estado, na qual ele não detém o registro no conselho, tá? Então, ele tem que estar atento a isso. Então, eu coloquei essa de propósito para a gente ver que isso de fato acontece na vida real, tá joia? E assim, mesmo sabendo que o cara não pode exercer, o quesito vai vir de todo jeito, tá? O juiz pode até barrar um quesito ou outro, mas se não tiver nada a ver com a lide, se não tiver, né, sabe, se for algo esdrúxulo, enfim. Agora, essa questão quem tem que estar atento é o perito mesmo, tá joia? Então, vamos lá.
Quem marcou a letra C, nesse caso aqui, e gostaria de comentar conosco por que marcou a letra C? Que no caso aí de vocês pode ser A, B ou D, ou seja, esta na minha aqui é a C, né? Mas quem marcou esse item? Está devidamente registrada na contabilidade e no cartório legalmente competente para isso. Termo de caução dado pela ré ao banco, réu. Se está, qual foi a data do registro? Quem marcou essa e gostaria de comentar conosco? Depois de ler tudo que tinha nos quesitos, eu só marquei ela porque ela que era a única que me parecia uma pergunta. Alguém mais? Queira contribuir conosco? Até se marcou alguma outra diferente dela. Por que eu estou perguntando? Porque, de fato, ela é a resposta correta. Exatamente pela forma... Foi aquele que falou aí? Quem foi? Brenda? Keila. Exatamente pelo que a Keila nos comentou. É a única que está até com ponto de interrogação, meu povo. Mais ou menos o que a gente leu lá na outra. As demais aqui estão com ponto final, que querem dizer respostas. Até para que vocês entendam o seguinte. Se ele falou que, quanto aos atendimentos dos quesitos formulados, poderiam ter 20 quesitos. Ele não respondeu nenhum. E qual o único que tem característica de quesito aqui? A letra C. Portanto, essa é a resposta correta. As demais, inclusive, eu fiz questão até de copiar da questão anterior, para que vocês percebessem isso facilmente. Tá? Então, se vocês avaliarem, acho que tem 2 ou 3 que eu copiei até da questão anterior, que são respostas. E a gente acabou de ver lá que são respostas. Tá? Então, o que eu quis com essa atividade aqui? Para a gente prestar atenção, diferenciar o que é um quesito e o que é uma resposta. Porque muitas vezes eu vou estar numa situação de quesito e resposta que eu vou precisar entender se uma tem correlação com a outra, até para eu contestar um laudo pericial. Então, com esse trabalho, essa atividade aqui, eu exercito essa visão. Eu tento suscitar em vocês essa visão. Opa, aqui não está aparecendo uma pergunta, não é um quesito, é uma resposta. Ó, na verificação efetuada não foram encontrados vícios, rasuras. Ele já está dizendo o que ele fez. Já está respondendo alguma coisa. Mesmo se eu não levar em consideração o ponto de interrogação aqui, tá? Eu lendo ele por si só. Olha aqui a letra B. No livro diário foram registradas notas fiscais de compra no valor de tanto. Ou seja, está evidenciando o que tem lá, ou seja, o que ele viu. É uma resposta. Olha a letra D aqui. Não. Pô, já estou respondendo. Não foram apresentados livros de registro de entrada de mercadoria. Esse aqui eu mudei, tá? Esse aqui foi eu que criei. Mas para você ver que é uma resposta, não é um quesito. Ele está perguntando qual é o quesito específico. Aqui, letra E. Sim. É uma resposta. Foram apresentados os livros de registro. Eu só mudei aqui. Um sim com um não aqui, ó. Conseguiram enxergar isso? Aos demais aí que talvez tenham errado. Alguma dúvida? Professor, não concordo, por isso. Eu raciocinei assim. Vamos debater. Aqui eu estou falando o que aconteceu na realidade. E aqui eu montei essa questão para que a gente conseguisse, né, fazer essa troca de ideias aqui, tá? E que a gente consiga diferenciar quesito de resposta. Basicamente, essa foi a intenção nossa para a atividade de hoje. Gostaram, não gostaram? Conseguiram chegar nesse objetivo? Quem pode contribuir aí? Ficou fácil elucidar isso agora? A gente vai fazer mais questões, vai ficar mais tranquilo para a gente trabalhar quesitos e respostas? Não vai? Ainda estou com dificuldade? Vamos dar bala aí. Professor, essa questão aí agora aí, a única coisa que eu fiquei assim mais é porque pareceu mais
uma pergunta, no caso da questão, pareceu como se fosse mais raciocínio lógico. Para mim, né? Porque a única questão que tem um ponto de interrogação, aí foi mais por esse palpite. Mas, assim, a questão da letra B desse seu aí, por exemplo, ela deixou, assim, um pouco de dúvida, porque ele não te dá uma afirmativa logo de concreto, como as outras, né? Que ele já te dá um sim, um não, já verifiquei, né? Na verificação, ele já te dá uma afirmativa que ele já fez alguma coisa. Nesse outro, ele já está te falando que ele foi apresentado um livro, tal, tem os registros lá, que tem os reconhecimentos e tudo. Se ele tivesse um ponto de interrogação no final, fazendo uma pergunta para levar a considerar esse livro, se ele está correto ou não, porque quando você fala, quando o atendimento aos quesitos formulados pela compradora, informamos que não procederemos a sua verificação por se tratar de uma empresa sediada em outra comarca. Então, poderia ser que dizer que esse livro está errado porque era de outra, no caso, como ele falou, comarca, né? E não daquele que ele estava analisando. Na verdade, ele fala que não tem competência porque a empresa é de outro estado, tá? Pois se é de outro estado, ele está em outra comarca, ele não tem registro para isso. Mas aí, no caso do livro, ela poderia ter apresentado o livro sem querer errado, não poderia? Sem querer. Poderia apresentar de sacanagem também. Pois é, aí no caso ele poderia ter essa resposta também, dizendo que por se tratar de um livro diferente... Essa resposta, tá vendo? Você falou certo. Mas aqui é o contrário. A gente está procurando quesito. Muito bem. A resposta já está aqui em cima. Aqui embaixo é o quesito, é a pergunta, entendeu? Entendi. Se fosse o contrário, aí daria certo. Mas não, aqui é a resposta. O que a gente está procurando aqui embaixo é o quesito, é a pergunta. Então, se aqui tivesse uma interrogação, seguinte, no livro diário, número tal, foram registradas as notas fiscais de compra no valor de 945 mil, ficando reconhecidos nesse lançamento os valores a pagar à fornecedora, aí ela estaria certa, mas seria porque se tornou um quesito. Mas no caso que está aqui é uma afirmação, é um ponto final. Então, ele deixou de ser um quesito. Deixou de ser uma pergunta. Guilherme, no caso também, se fosse um caso real, podia ser qualquer pergunta que ele não ia responder mesmo. Podia se fosse um caso real. Se fosse um caso... Uma pergunta. Tiveram 4 quesitos, nesse caso específico. Tiveram 4 quesitos da parte autora, ele não respondeu nenhuma. Porque aí... Podia ser qualquer coisa lá, de qualquer forma ele não ia responder mesmo. Não ia responder. Então, fechou. Ou seja, com uma resposta, ele respondeu 4 perguntas da parte autora. Beleza. Beleza? Ô, Eduardo, eu te respondi aí, cara. Deu certo? Sim, professor. Ficou tranquilo? Tranquilo. Aos demais, gente. Tranquilidade? Podemos encerrar? Professor, só uma perguntinha. Diga lá. Num processo, né, quando acontece, pode chegar no caso para o perito, chegar tipo uma afirmativa, já vinha lá nos laudos, quando ele era todos os processos, ele já estiver lendo, ele já vê uma afirmativa lá que ele não concorda, na hora que ele estava analisando todos os processos, ele não concorda com uma tal afirmativa lá em cima, ele pode apontar, no caso, ele pode questionar sobre aquela afirmativa de antes? Não. Perante a norma, não. Aí é a malandragem. Como é que a gente faz? Aí a resposta para a sua pergunta é não, beleza? Beleza. E aí, professor, e no bate mesmo? Eu consigo responder uma pergunta, um quesito, levando a tendência para indicar que tal item dentro do processo eu identifiquei que está errado. Agora, eu tenho que fazer isso com muito cuidado para que eu não fuja a essência do quesito. Igual aqui agora, que eu mostrei para vocês, o cara falou do valor, mas é do valor do contas a pagar, e ele perguntou do contas a pagar. Beleza? Está dentro da essência. Se eu for questionado pelo juízo, excelência, eu só quis fundamentar a resposta, dando uma maior amplitude para a tomada de decisão de vossa excelência.
Ponto. Agora, se o cara me pergunta de um livro diário, eu vou falar do livro Razão, tá fora do assunto. Aí eu vi um programa do livro Razão e tal, não. Se tiver alguma pergunta sobre o livro Razão, aí pode ser que eu consiga, dentro da resposta de um quesito, eu consiga dar essa lapada aí que você está perguntando. Mas, em tese, não. Eu tenho que responder o quesito, ponto final. Eu só estou lá para elucidar as dúvidas do processo. E as dúvidas são questionamentos. E a terminologia correta é quesito. Entendi. Beleza? Beleza. Olha. Agora, esse papo aqui que eu falei da malandragem, corta no vídeo, não tem nem como cortar, né? Mas no meio a gente consegue, tá? Mas, teoricamente, não. Tranquilo, senhor. Se cair na prova alguma coisa disso, essa é malandragem. Tá. Guilherme, não é malandragem, Guilherme, é expertise. Vamos botar o nome mais bonito nesse trem, né, Zé? Não é? Que expertise. Expertise, isso aí. Galera, então é isso. Então, encerramos por aqui. São 21 horas e 40 minutos. Agradeço muito a presença de todos. Espero que tenham compreendido um pouco mais hoje nessa aula aqui sobre essa diferença, né? Vivenciar o meio, né, pericial ali dentro de um processo real, tá? Onde a gente consegue diferenciar aí quesitos de respostas e ver como que isso é formulado. Né? Você viu lá, são perguntas mesmo e a gente consegue elaborar, não tem nada assim de outro mundo. Perguntas para elucidar o caso e bem objetivas, assim como as respostas devem ser bem objetivas dentro do laudo pericial contábil. Dá uma fundamentação, cria ali dentro do laudo pericial, fundamenta, responde, fundamenta e acabou. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz ali uma conclusão, agradece e pronto. Esse é o laudo pericial, não tem coisa de outro mundo, coisa que a gente, né, às vezes fica pensando, nossa, é um negócio bem... É elaborado sim, tem que ser bem escrito. As respostas podem ser longas, né? Tem resposta de quesito aí que dá 20, 30 páginas. Mas tem resposta de quesito que o cara responde com uma palavrinha só. Não. Pronto. Ou uma frase, como vocês viram aí, né? Tinham 4 quesitos, o cara respondeu com uma linha. Não vou oferecer resposta, porque a empresa se trata de outra comarca. Ponto. Está na regra, ele está com o livro debaixo do braço. Cumpriu o prometido. É joia? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Estou à disposição lá no Moodle também, durante a semana. Tá? Vou trazer novas atividades nesse mesmo contexto aí, para que a gente consiga sair do outro lado, aprendendo cada vez mais sobre perícia contábil e arbitragem. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Bom fim de semana, né? Nós estamos feriado aí na sexta, né? Amanhã, quinta-feira, é uma sexta antecipada. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu.